É um prazer muito grande estar com vocês nessa data tão festiva. Amei as Mensageiras do Rei. Foi lindo demais a apresentação de vocês. Que Deus continue usando vocês nesse talento maravilhoso de proclamar a verdade de Deus, né? Que é o tema que nós temos aqui. Proclamemos a verdade ao mundo. Quero parabenizar as mulheres da igreja pelos 74 anos. É pouco quando é uma organização. É muito quando é a gente, mas é pouco quando é organização. E eu sempre lembro daquelas que começaram, aquelas que estiveram antes de nós que estamos hoje e as outras que virão. Que com certeza será esse grupo de Mensageiros do Rei que vai ocupar o lugar de vocês. Então, a organização continua. E 74 anos, vocês sabem qual é o jubileu? Jubileu de maçã. Aí eu, muito curiosa, fui procurar. Comendo maçã, você diminui o colesterol, mantém saciado, mantém magro ou magra, combate resfriados, diminui o risco de diabetes e melhora as funções cerebrais. Vamos comer maçã. Isso não são mulheres, mas os homens também. Vamos comer maçã. Parabéns, mulheres, por essa data. E vou parar. Ah, não. Isso é a armação de alguém, tá bom? Ele é o presidente da academia, eu sou secretária, junto com ele. Então, a gente já caminha junto há um tempo. Meus irmãos, proclamemos a verdade ao mundo. Que mundo nós vivemos? Eu fiz com tanto carinho os meus slides, mas eu trouxe o pendrive diferente. Então, acabou que não vou ter a apresentação. Fiz com todo carinho, já com antecedência, para não ter problema de última hora. E acabou que, na hora de pegar o pendrive, eu peguei o pendrive errado. Então, não fiquei sem a projeção. Os irmãos vão ter paciência comigo. Que mundo que nós vivemos hoje? Essa guerra em Israel, que a gente não esperava. A guerra da Rússia com a Ucrânia. E tantos lugares, a violência aumentando cada vez mais. Então, é um mundo diferente, que cada vez está ficando mais complicado a gente viver nesse mundo. E eu já comentei com Leia, estou vendo essa igreja com muitos jovens. E eu enriquece o meu coração quando eu vejo jovens numa igreja. E eu vejo aqui a turma toda de jovens, tocando e ajudando. Isso é muito importante, é muito bom que nós tenhamos os nossos jovens na igreja. Mas é interessante, que eu gosto sempre de frisar, a nossa geração foi a geração que enfrentou a maior quantidade de mudanças em pouco tempo. Fui bancária, antes de vir para o IBER para estudar, e naquele tempo o banco não tinha computador. Tudo era feito à mão, o depósito e o cheque. Você tinha que verificar na conta do cliente se tinha fundo para poder liberar o cheque. Não existia cheque especial, não existia cheque, como é que era? Cartão fugiu, cartão de crédito, cartão de débito, nada disso, nada disso. Isso foi mudando. Para vocês irmãos terem uma ideia, para que 50 milhões de pessoas usassem o avião, foram 64 anos. Levou 64 anos para 50 milhões de pessoas usarem o avião. O celular, 5 anos. O Pokémon, 15 dias. E o TikTok, 1 dia. Você vê a velocidade com que
as coisas acontecem no nosso mundo de hoje. E daqui a pouco a gente não vai ter nem dinheiro vivo, né? Nem moeda, nem papel, vai ser tudo no cartão. E aí a gente da terceira e quarta idade vai ficar mais expostas aos vigaristas, porque a gente não foi criado com tecnologia, a gente foi criado no número, no fazer as coisas. Quantos de vocês aprenderam no primário a decorar tabuada? Ó, tá vendo? E hoje a molecada não sabe fazer tabuada de cabeça, né? A gente, às vezes, quando eu estou na cabeleireiro, ela vai fazer a conta, e eu, atrás do balcão, eu já digo assim, é tanto. Ela falou, como é que você sabe? Ela está lá colocando na maquininha, mas eu já disse quanto que é. Porque a gente aprendeu a fazer a conta de cabeça. E hoje em dia é tudo automático. No instante você pega o celular e você já faz as contas, você já fala com todo mundo. Então, é tudo muito mais fácil e a gente acaba não usando a memória. E eu assisti um programa essa semana dizendo que essa geração, que desde pequenos estão ligados no celular, com tudo pronto, quando eles crescerem, tornarem-se adolescentes e jovens, vai ser uma geração que não consegue pensar e raciocinar, porque está tudo pronto. Já vem tudo preparado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, essa velocidade. E que mundo que nós vivemos hoje? Mundo de muitas emoções, o que vale o que você está sentindo, um mundo de muita violência. Todo dia a gente vê muita violência. Você liga o rádio logo de manhã, o que tem é desastre, o que tem é fulano que matou a esposa, fulano que matou o filho. É uma sequência. Isso quando está muito mais perto da gente. Então, é um mundo bem complicado que nós vivemos. Então, para falar sobre o tema de hoje, o texto está em 2 Timóteo 2,15. Eu vejo o apóstolo Paulo com Timóteo como aquele pastor que tem um jovem que é, como dizia a minha mãe, pau para toda obra, né? Então, tudo que você precisa dele, ele é capaz de fazer. Então, Timóteo era aquele... Mas foi um rapaz criado pela mãe e a avó. Não fala nada de pai. É interessante, a mãe e a avó que criaram Timóteo. E Timóteo é o queridinho do apóstolo Paulo. E aí ele fala, no capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura como obreiro se apresentar. Para a gente se apresentar, a gente precisa fazer prova. Obreiro aprovado. Quantos vão fazer Enem esse ano? Muito bem. Estudou bastante? Está estudando? Continua? Isso aí. Quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem que estudar. E você pode ser aprovado ou reprovado. Então, o diabo tenta a gente, mas Deus prova a gente. E quando Deus manda as provas, é porque Ele quer afinar a nossa fé. Ele quer melhorar o nosso caráter cristão. Então, quando a gente passa pelas provas, nós podemos ser reprovados ou podemos ser aprovados. E só podemos fazer isso porque nós nos apresentamos a Deus para que Ele faça em nós a sua vontade. Fazer prova não é legal. Fazer prova não... Seria tão bom se a gente passasse de ano sem fazer prova, não é verdade? Mas tem que fazer prova para saber até onde você aprendeu. Não vale colar. Não vale fazer fake news. Você tem que estudar e responder direitinho aquilo que está colocado lá na expectativa do professor, né? Então, fazer prova, ninguém gosta de fazer prova. Todo mundo gostaria de entrar na faculdade assim direto, sem fazer prova, mas tem que fazer a prova.
E a vida é feita de provas. E nós precisamos, então, aprender que, na vida cristã, para que nós possamos proclamar a verdade, nós temos que viver a verdade. Porque não adianta proclamar se nós não vivemos. Se eu proclamo uma coisa que eu não vivo, eu estou fazendo um fake news. Uma mentira. Então, eu preciso proclamar a verdade, mas também viver a verdade. E aí eu fiz uma... Pena que os slides não estão aí, mas eu fiz um acróstico com essa palavra, quando Paulo diz um obreiro aprovado. E aí eu comecei assim, um obreiro aprovado, um crente aprovado, para poder proclamar a verdade do mundo, ele primeiro é uma pessoa obediente. E Efésios 5:1 diz, portanto, sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Para ser obediente, nós somos imitadores de Deus, com o amor de Deus, com a presença de Deus em nossa vida. Então, para sermos um obreiro aprovado, para anunciarmos Jesus Cristo, nós temos que ser obedientes ao mandado de Deus. Temos que ser bondosos. Efésios 5:8 diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Terceiro, responsável. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Nós trabalhamos na igreja, não testemunhamos no trabalho da nossa fé em Cristo, só para parecer que a gente é maior, que é melhor. Está vendo como eu sou? Sou honesto. Eu sei fazer as coisas. Não, eu estou fazendo para Deus, não estou fazendo para as pessoas. Estou fazendo para Deus, eu estou testemunhando. Eu estou ali representando o Senhor aonde eu estou, em qualquer lugar. Na família, no trabalho, na escola, com os amigos. Então, é uma responsabilidade muito grande. Empático. Filipenses 2 diz assim, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também interesses dos outros. Eu pergunto aos irmãos, é fácil isso? Cada um considera o outro melhor que você? É fácil isso? Não, eu que sei fazer. Eu que sei cantar. Se eu não estiver cantando naquele conjunto, pode parar. Não, se eu não estiver ensinando naquela classe, pode mandar embora. Não, servindo ao Senhor. Eu estou fazendo para Deus, para que Deus haja em minha vida, né? Então, empatia é você sentir junto com o outro. Simpático é aquela pessoa agradável. Empático é aquela pessoa que vive o problema do outro, que sabe o que o outro está passando, porque já passou pela prova, sabe como é que é, então ele vai sentir isso. Íntegro. Considere íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. E aí, lembrando que reputação é o que você faz na frente das pessoas. E caráter é o que você faz longe das pessoas. Então, se você faz as coisas certas na frente das pessoas, nossa, pessoa legal. Mas caráter é aquilo que você faz fora, longe, que ninguém está vendo. Ninguém está vendo mesmo, então eu posso fazer à vontade. Então, aí mostra o caráter cristão. E um seguidor de Jesus Cristo tem que ter caráter cristão. Você é aquilo que é na frente das pessoas e longe das pessoas. Nem sempre é tão fácil. Quando ninguém está vendo, a gente pode fazer algumas coisas. Você já viu quando criança vai mentir para a gente, com a mamãe? O que a gente faz? O que a criança faz quando você faz? Fulano, você fez isso?
abaixa o olho, abaixa a cabeça. Não consegue olhar no olho. E uma vez, com a minha filha, ela tinha derrubado alguma coisa no sofá, e eu, em vez de perguntar, foi você? Eu falei assim, você fez isso com o copo ou com a xícara? Ela falou, com o copo. Então, eu inverti a pergunta, né? Então, e até hoje ela fala, pô, mas você também me pegou de fininho, né? Então, porque é mais fácil para a gente dar uma enganada nas pessoas. Mas é interessante, quando a gente está falando a verdade, você olha nos olhos. Você não tem medo de olhar no olho. Mas quando você está mentindo, você baixa o olho. Porque os olhos falam. Você pode estar com a boca fechada, mas o rosto está falando. É igual aquele, você matou fulano. Não. Abaixa logo. Porque você não tem coragem de olhar no olho do outro. Essa é a integridade do obreiro do Senhor. É uma pessoa resiliente. Resiliência é aquele que sofre pressão e depois que solta, volta ao normal. Então, são elásticos bons, são panelas, são coisas boas que você pode puxar quanto quiser e depois, quando você solta, ele volta ao seu normal. Então, é resiliente, aquele que vai ao extremo e depois volta ao seu estado normal. Então, resiliente. De todo lado, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. A resiliência é a capacidade que cada um de nós temos de lidar com os problemas. Há pessoas que se entregam logo aos problemas. Ai, meu Deus, meu marido morreu, e agora o que eu vou fazer? Vai trabalhar, dá um jeito. Ai, meu filho morreu, mas e aí? Tá, é duro falar isso para mamãe. Mas a vida continua. Então, qual é a reação da gente? Que nós que temos esse Deus, que é o Deus que acompanha a gente, que sabe das nossas dores, então ele vai, à medida do tempo, ele vai alimentando o nosso coração, a gente ter uma paz dentro de nós e continuarmos a vida e abençoarmos outras pessoas. Um obreiro aprovado, ele é objetivo, vai direto. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É fácil esquecer o passado? Não. De vez em quando ele volta na cabeça da gente. Especialmente quem foi agredido, quem foi maltratado quando criança. Então, quando chega adulto, aquilo vem na cabeça assim como se fosse hoje. Aqueles maus tratos. E os bons tratos também. Porque aí, quando eu falo de pai, eu fico me lembrando daquele meu pai que sentava no chão e brincava com a gente. Então, eu tenho essas memórias. Mas tem gente que não tem essas memórias de pai brincando. Tem memórias de pai agredindo. Então, como é que vem essas memórias? É que a gente deve colocar diante do Senhor para que isso não acabe com a gente. Altruísta. Altruísta é aquele que pensa alto, né? É aquele que olha de longe. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor me deu e me confiou e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. É o apóstolo Paulo mostrando para Timóteo que tinha que olhar para frente. Você corre, você faz a sua parte, você cumpre o seu papel de servo do Senhor, mas olhando para frente porque o seu trabalho está sendo feito. Então, essa é um objetivo nosso, né? Paciente. Quem é paciente? A paciência acaba. Especialmente quando os problemas são sempre os mesmos. Tem hora que a gente fica doido, né? Paciente.
Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão aos que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento de Deus. Paciência é caminhar a segunda milha com a pessoa que fez uma coisa errada com a gente. Não é fácil, mas é um desafio para o obreiro aprovado, para que ele tenha condições de anunciar a Jesus Cristo. Respeito ao outro, sejamos bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente assim um dos outros. Respeito ao outro é quando a gente machuca o outro, pedir perdão. E quando o outro nos machuca, a gente perdoar. E perdoar não é fácil. Dizem que quem não perdoa é como aquele que toma um copo de veneno e quer que o outro morra. Quem vai morrer é ele. Quem não perdoa, grava aquilo no seu coração e aquilo vai destruindo todas as suas emoções e a sua saúde também. Então, perdoar é você libertar o outro. Se ele fez alguma coisa ruim contigo, liberta ele, porque você, ao libertar o outro, você está se auto-libertando também. Então, para mim, perdoar é difícil, mas é possível, né? Otimista. Esse versículo todos vocês conhecem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas de que eu sou capaz de fazer, porque eu tenho Deus que me fortalece, Deus que me ajuda, Deus que me dá condições, Deus que me dá orientações. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E vigilante, atento para a sua própria vida, né, para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Paulo falando a Timóteo. Então, fique ligado, fique antenado na sua própria vida, naquilo que você aprendeu, persevera, não abra mão para que você continue sendo uma bênção. E apto para ensinar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para que homens de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. A Bíblia é completa. Ela tem todas as dicas para a gente caminhar e poder ensinar as outras pessoas. E o obreiro cristão é uma pessoa disciplinada. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Posso tudo, sou livre, posso fazer o que eu quiser, mas cada coisa tem um preço. Tudo que eu faço tem preço. A gente vive de decisões, então cada decisão, se eu faço uma decisão correta, os resultados vão me abençoar. Se eu faço uma decisão errada, eu vou provar as consequências das minhas decisões erradas. Então, Deus nos orienta a tomarmos decisões para sermos abençoados e abençoarmos as demais pessoas. E, por último, oração. O obreiro cristão deve fazer BO todo dia. Você sabe o que é BO? Boletim de ocorrência na polícia. Mas todos os dias nós temos que fazer um BO. Bíblia e oração. Guardem isso. O BO é a nossa plataforma de segurança. Porque é lendo a palavra e orando ao Senhor que nós nos mantemos íntegros e compromissados com Deus. Então, dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Não só orar pedindo, mas agradecendo. Você já reparou que quando o pastor pede, vamos orar, e de agradecimento,
Você fala assim, obrigado, Senhor, pela salvação, obrigado por estarmos aqui, e pede, 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 pede. A gente é incapaz de fazer uma oração de 10 minutos só agradecendo. A gente não agradece. A gente tem dificuldade, a gente só pede. Como se Deus tivesse ali obrigação de estar à disposição da gente para obedecer os nossos pedidos. Mas tente fazer lá sozinho, ou sozinha, tente fazer oração só de agradecimento. Sabe uma coisa que para mim é tão automática e interessante? Quando eu pego o lixo da cozinha, que vai para a lixeira, eu moro em apartamento, então você pega só aquele saco de lixo e vai lá, na lixeira joga aquele saco. Eu digo assim, Deus, que coisa boa que eu não tenho que botar na porta, para esperar quando que o caminhão vem buscar. Quantas pessoas vivem isso? Esperando o dia para pegar aquele lixo todo. Então, são coisas pequenas para nós, mas que a gente aprende a ter um coração agradecido. Então, é o hábito de falar com Deus que muda o nosso jeito de falar com as pessoas. Se eu estou sempre conversando com Deus e falando das minhas necessidades, falando dos meus agradecimentos, essa convivência com o Senhor vai resultar também num relacionamento com as pessoas em que eu possa conviver bem com os outros. Somos obreiros aprovados? Nós, como obreiros de Cristo, não temos idade. As mensageiras do Rei aqui novinhas, que daqui a uns anos vocês vão estar sentadas lá. Sabia? De blusa branca e calça preta. É só esperar. Essa aí é o futuro da igreja. É o futuro da MCM, né? Então, a gente tem lugar para todos na igreja. Isso é muito, muito bom. Mas para proclamar a verdade, nós temos que ser obreiros aprovados. Obreiro aprovado que não espalhe fake news. Aí eu gosto muito de uma expressão do apóstolo Paulo, dizendo assim, vós sois a carta aberta, lida por todos os homens. Quem sabe o que é carta? Quem já escreveu carta? Olha, só terceira idade, ó, tá vendo? Você também escreveu? Ó, legal. Eu falei uma vez numa igreja lá na Ilha do Governador, e aí quando eu perguntei, tinha um grupo de adolescentes do lado, eu perguntei, o que é carta? Ninguém deles sabia o que era carta. Você sabe o que é namorar por carta? Aí o pastor Vanderlei já deu risada, ele deve ter namorado por carta. A gente escrevia carta para o namorado, botava no correio, pagava o selo, a carta levava 8 dias, chegava lá na mão dele depois de 8 dias, aí ele respondia, dali 8 dias voltava para a gente. Hoje é 1 minuto, eu passo uma mensagem no WhatsApp, daqui a pouco tem a resposta. Olha o progresso, né? Que essa criançada de hoje não viveu essa fase. Mas para a gente já era ótimo que tinha carta, que tinha correio, que tinha uma forma de se comunicar. Então, hoje em dia, vós sois a carta aberta. E eu diria, hoje vocês são o site aberto. Site é aquele endereço que está na internet, do assunto que lhe interessa, você digita lá o assunto, e aí você vai ver todas as manifestações, escritos e pesquisas tal, sobre aquele assunto, aí você faz a sua síntese, o seu resumo. E é interessante que na carta, eu só abro se a carta é para mim. Se a carta for para outra pessoa, eu tenho que encaminhar para ela. Mas o site, não. O site você clica e todo mundo está vendo. Não tem aquele negócio, não, você não pode entrar no site. O site está ali. Então, o meu desafio para as irmãs e os irmãos hoje é que todos nós
não somos carta, nós somos o site de Deus. E devemos viver os princípios da palavra de Deus de forma que as pessoas, ao acessarem o nosso site, vejam a diferença. Na conversa, no mercado, na conversa na rua, na conversa na fila do SUS, na conversa da fila do INSS, na igreja, na vizinhança, na escola. Então, quando a pessoa diz, poxa, eu só vejo o teu site, você é legal. Você viu que tem sites que a gente vê, consulta várias vezes, porque aquilo que está ali é verdade. Tem outros que a gente já vai deletando, não quer nem saber. Então, nós somos o site de Deus neste mundo. A sua vida é observada pelos seus vizinhos sem você nem imaginar. Está lá, ouvindo e vendo a sua atitude com a família, a sua atitude com os pais, a sua atitude com os irmãos, com os colegas, com os amigos. Então, a gente está sendo observado, está sendo clicado pelas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente não tem ideia quantas pessoas estão clicando no nosso site. E o importante para nós é nosso compromisso com Deus, para que andemos diante dele com o coração limpo, com uma vida íntegra, sem falsidade, sem fake news, para que todos, quando olham para nós, vejam a luz de Deus em nossa vida. Você refletindo Deus, da sua maneira de ser, da sua maneira de crer, da sua maneira de viver. Agora, é um desafio que eu deixo para cada um. Só Deus sabe quem você é e como você reage. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos nós. Todos filhos teus, salvos por Jesus Cristo, conhecedor da tua palavra. Mas tem horas, Deus, que é difícil cumprir cada detalhe, porque o mundo nos persegue. O inimigo não fica contente com a nossa vida, ele quer nos atacar. Mas dá-nos força cada dia, para que sejamos testemunhas do Senhor, aonde estivermos. Por mais difícil que seja o ambiente, dá-nos força, coragem, para agirmos de acordo com a tua vontade e que honremos o teu nome. Que não seja um testemunho para mostrar que eu sou bom ou sou boa, mas seja um testemunho para mostrar que o Senhor habita na minha vida, que é o Senhor que dá as ordens para mim e eu apenas cumpro as tuas ordens. Diante do Senhor eu me coloco e quero ser um site em que as pessoas acessem e se interessem em chegar mais perto do Senhor. Louvado sejas, Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.